Oi, turma! Vamos começar hoje a nossa segunda semana. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, na semana passada. E tô aqui de novo para a gente ter mais um contato agora na nossa segunda semana. Como vocês viram na apostila, nós estamos nos dedicando aos estudos de Vygotsky. A apostila é algo breve, aqui também o vídeo, algo mais curto, para que a gente conheça os pressupostos básicos desses autores que nós vamos estudar ao longo desse mês. Então, vou falar um pouquinho de Vygotsky. Ele foi um pesquisador europeu, formado em Direito, Filologia. Eu coloquei uma fotinha, né, lá na apostila. Vocês vão ver que eu coloco de todos. A gente não encontra, né? As fotos que nós encontramos de Vygotsky são todas... Ele muito jovem, ele faleceu com 38 anos. Então, a gente percebe a diferença da foto dele e de outros autores que vocês vão encontrar lá. O que a gente pode elencar em relação à teoria de Vygotsky? Então, ele acreditava que o desenvolvimento intelectual das crianças se baseava em função das interações sociais das suas vivências. Então, aquilo que a criança vivencia, o que ela experimenta, as experiências, vai impactar no seu desenvolvimento intelectual. Então, por isso que ele passou a valorizar muito as questões sociais que afetam a cognição, o pensamento, a aprendizagem, né, o saber. Ele conta para nós, nos escritos dele, que no período da Primeira Guerra Mundial começaram pesquisas sobre o comportamento da criança em comparação com o comportamento de chimpanzés. Então, na época da Primeira Guerra Mundial, essas pesquisas iniciaram a gente percebeu que havia algo similar em relação às ações de chimpanzés e crianças. Pouco mais tarde, as pesquisas foram se desenvolvendo e essas pesquisas foram descobrindo que os macacos realizavam tarefas utilizando os mesmos instrumentos que as pessoas afásicas. Então, para quem não sabe, pessoas afásicas são pessoas que elas são privadas da linguagem, né? E aí, o que essas pesquisas indicavam então para nós? Que tinha uma relação entre o início da atividade cognitiva, prática da criança, ela tinha uma relação com a aquisição da linguagem. Então, essa é a chave da teoria de Vygotsky. Então, ele começa a perceber que a linguagem ela é um instrumento e uma ferramenta que as crianças usam para controlar o ambiente, as relações, estabelecendo assim uma nova relação comum do exterior. Então, qual seria, por exemplo, o papel da linguagem? Então, o que Vygotsky fala para nós? Na infância, o que ele observou? A criança ela precisa falar enquanto ela age. Ele fala, por exemplo, que a criança ela não consegue, por exemplo, virar para você e falar o que ela vai desenhar. Ela desenha falando, depois que ela desenha, ela mostra o desenho e fala o que ela desenhou. Já no estágio mais avançado, a gente percebe que a fala precede a ação. Então, no caso do exemplo que eu falei aqui para vocês, o exemplo do desenho, então a criança ela vai falar antes, agora eu vou desenhar isso, né? Ela consegue planejar as ações. Ou seja, a linguagem, ela seria um instrumento planejador de uma ação. Ele chama atenção para nós em relação ao fato de uma criança mais velha, por exemplo, parecer que memoriza mais, né, do que uma criança mais nova. Como se ela tivesse aperfeiçoado a habilidade de memorizar. Mas não é isso que acontece. Então, depois ele percebe que esse achismo é falso. Então, o que acontece não é o aumento da memória. O que acontece seria, na verdade, uma potencialização do desenvolvimento. Então, o que ele fala? Que o nosso desenvolvimento, ele não é o desenvolvimento em círculo, que você fica fazendo aquela mesma ação. Ele acredita que a gente tem um desenvolvimento no estilo espiral. O que seria o estilo espiral? Eu trouxe aqui um material bem concreto para nós. Quando a gente pega algo que é espiral, a gente percebe que nessa representação do espiral, a gente tem uma noção de um movimento, no caso da aprendizagem, ela passa pelo mesmo ponto. Só que ela, simultaneamente, ela vai avançando para um nível superior. Então, Vygotsky, o que ele diz para nós é que é por meio da interação que essa aprendizagem vai acontecendo e vai se tornando, ela vai se desenvolvendo mais e se potencializando. O processo de desenvolvimento da criança, então, é dissociado do processo da aprendizagem.
Ele acredita que a gente precisa compreender esse processo do desenvolvimento e o processo da aprendizagem para criar uma teoria. Pesquisadores, Vygotsky ele vai tomar como referência alguns pesquisadores que tinham 3 formas de resolver essa questão. Então, uma das formas que um dos pesquisadores apresenta é assim: o desenvolvimento ele ocorre antes do aprendizado. Então, primeiro você tem que atingir um nível de um desenvolvimento mental para conseguir aprender um determinado conteúdo. Outros pesquisadores acreditavam que os dois processos ocorriam simultaneamente. Então, o desenvolvimento e a aprendizagem se davam ao mesmo tempo. E outros pesquisadores acreditavam que a aprendizagem é que estimula os estágios do desenvolvimento, ou seja, à medida em que eu aprendo, então acontece um desenvolvimento mental. Mas assim, nesse viés de a aprendizagem acontecer primeiro que o desenvolvimento, os autores acreditavam, por exemplo, que se uma criança tinha muita atenção para aprender uma brincadeira, então ela também ia ter atenção para ver televisão, para estudar. Então, se você aprendia uma habilidade, o conhecimento ia ser global, ia servir para tudo. Só que Vygotsky, ele rejeita as 3. Então, ele não acredita que vem o desenvolvimento primeiro que a aprendizagem junto com o desenvolvimento, ou se aprende uma habilidade e ela vai servir de forma global. Para ele, o aprendizado das crianças se iniciava desde antes da chegada à escola. Então, assim, o aprendizado e o conhecimento, eles estão interrelacionados desde o nascimento. Não é depois que chega à escola que acontece. Para esclarecer e tentar explicar, então, essa relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, o que vem primeiro, se vem junto ou não, ele sugere uma dimensão do aprendizado escolar. E aí ele dá o nome de zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal é a expressão mais conhecida em relação à teoria de Vygotsky. Então, esse é um termo que a gente tem que conhecer, né? O que seria, então, a zona de desenvolvimento proximal? Então, ela seria uma lacuna. É como se fosse uma distância entre o nível de desenvolvimento potencial, que eu vou explicar o que é, e o nível de desenvolvimento real. O que seria isso? Então, o nível do desenvolvimento potencial é aquilo em que a criança ela só consegue fazer com a ajuda de alguém. Então, ela ainda está aqui, ela está no nível de desenvolvimento potencial. Há um potencial para aprender, ela consegue fazer, mas com a ajuda de um adulto. E aí depois nós temos o nível do desenvolvimento real, que é o que ela consegue fazer sozinha. Essa distância entre esses 2 níveis é o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Seriam o que? As funções que ainda não amadureceram. É como se a gente pensasse numa ideia de broto. Está brotando, está começando a desenvolver, né? Por isso que é a importância da vivência, da experiência, do contato com o mundo externo, porque é pelas experiências que ele vivencia e é pelo outro que faz com ele algo, ele dá conta de fazer, mas com acompanhamento. Por isso a importância de relacionar o interno, né, essa competência interna, esse desenvolvimento mental com o desenvolvimento externo, para se chegar ao nível de desenvolvimento real, que é quando ele consegue fazer algo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, basicamente, isso é o que a gente tem que entender, que é bem básico, para poder falar um pouquinho sobre Vygotsky. Acho que é isso.